Salmo 139, 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aí na cadeira e vamos falar mais uma vez com o Senhor. Pai querido, Pai amado, o Senhor é um Deus todo-poderoso, o Deus das nossas vidas. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Pai, que é santa, é perfeita, é agradável, é poderosa. Lâmpada para os nossos pés, Pai, e luz para os nossos caminhos é a Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja mais uma vez neste lugar, como o Senhor sempre está. Que o Senhor ministre no coração de cada um dos meus irmãos, aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que o Senhor trate com cada um deles no nome de Jesus. Pai, toma a minha vida, os meus lábios e toma a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, queridos. Glória a Deus. Eu escolhi esse salmo para falar sobre confiança, porque de nada adianta nós falarmos para Deus que nós confiamos e cremos nele, se o nosso coração não estiver verdadeiramente ligado a isso. Nós falamos às vezes que nós confiamos no Senhor, e nós passamos por várias situações e adversidades que vêm sobre as nossas vidas. E quando o salmista fala isso, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, quando eu li essa palavra eu falei, meu Deus, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, né? E às vezes nós não recebemos o milagre que nós tanto esperamos, porque quando o Senhor, Ele sonda o nosso coração, sonda o nosso pensamento, sonda a nossa vida, a nossa alma, nós vemos que o Senhor vê que você substituiu o lugar que era dele na sua vida. Quando você fala para Deus, falar da boca para fora, eu confio em Deus, mas as suas atitudes dizem o contrário, o Senhor está sondando o seu coração e Ele está vendo o que está acontecendo. Então você tem que realmente declarar com a sua boca, mas com as suas atitudes você precisa demonstrar isso a todo instante. As pessoas falam lá fora e é algo que é muito interessante, que diz assim que a palavra, ela convence, mas o exemplo, ele arrasta. Então não adianta eu falar que eu confio no Senhor, mas as minhas atitudes não demonstram isso. O primeiro ponto que você precisa ter para confiar em Deus, é você acreditar e confiar que Deus, Ele tem todo o poder. Coloca no telão para mim, por favor, Isaías 26, no verso 4. Isaías 26, 4. Confie sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Nós temos que ter essa confiança em Deus, porque Ele é uma rocha eterna. E como eu disse no começo, o Senhor, Ele não muda. Nós temos que estar plenamente confiando no Senhor Jesus. Mateus 28, 18 também diz algo interessante acerca do poder do nosso Senhor. Para você entender que Deus, Ele tem todo o poder. Não tem por que você ficar cocheando em dois pensamentos e desacreditando no que Deus pode fazer, porque Ele vai fazer na sua vida. Mateus 28, 18. Glória a Deus. Hoje vai ter bastante versículos, irmãos. Vai dando glória aí, igreja. Aleluia, Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Queridos, você não entendeu, eu vou ler mais uma vez. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Tudo está nas mãos do Senhor. Você precisa confiar nele e crer que ele tem todo o poder. Não é minha palavra, não é eu que estou falando, é o Senhor Jesus que está dizendo para mim e para você, que Ele está com todo o poder, toda a autoridade está no nome dEle. Então, primeiro ponto da confiança em Deus, além de nós declararmos, nós temos que confiar que Ele tem todo o poder. Você confia que Deus tem todo o poder? Olha para esse lindo do seu lado, para essa linda e fala: você confia? Você acredita que Deus tem todo o poder?
Deus tem todo o poder. Segundo ponto, queridos, Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Deus nunca nos abandona. Aí vamos lá, Salmos 9 e 10. E depois, logo em seguida, Isaías 49, 15. Glória a Deus. Salmos 9, o número 10. Aleluia, Jesus. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparam os que te buscam. Você tem buscado o Senhor? É o segundo ponto para você confiar nele, é buscar. Porque se você não busca o Senhor, como que você crê que Ele pode fazer todas as coisas? Como que você crê que as cordas que estão amarrando a sua vida, a vida da sua família, eu não sei o que tem acontecido. Como que você vai crer que o Senhor vai queimar isso tudo? Porque você precisa buscar o Senhor. E como diz a palavra, o Senhor não desampara os que te buscam. Busque o Senhor de todo o seu coração. Ele não vai te desamparar. E Isaías 49, 15 diz algo tão lindo. E eu gosto tanto desse versículo porque eu sou mãe. E antes de eu ser mãe eu pensava, nossa, será que isso é possível? E depois que eu virei mãe eu falei, meu Deus, como que pode ser possível isso? E nós vemos que essas coisas acontecem. Mas olha como o Senhor, Ele nunca nos abandona. O que está escrito lá? O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda a mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. É promessa do Senhor para as nossas vidas. Ele não vai esquecer de você. Aplauda mesmo, porque Ele merece, aleluia, glória a Deus. Segundo ponto, Deus, Ele não nos abandona. Somos nós que fazemos o quê? Abandonamos o Senhor. Isso acontece, pastora? Acontece. E como isso acontece? De várias formas. E não adianta falar, às vezes a gente pensa, né? Ai, saiu da igreja, abandonou Jesus. Não, às vezes as pessoas estão dentro da igreja e abandonaram o Senhor Jesus. Não abandone Deus por nada. Nada. Não existe nada que seja melhor que Jesus. Pode até ser que o diabo soprou na sua cabeça, na sua mente, alguma coisa e falou que existe outras coisas melhor que Jesus. Mas deixa eu te falar, ele é mentiroso. Não existe. Existe, Carlinhos, outra coisa melhor que Deus nessa vida? Nada. Não existe nada. Deus, Ele não abandona nenhum dos seus filhos. Terceiro ponto importante e lindo. Deus, Ele cuida. Ele cuida, não cuida, Lu? Ele cuida de tudo. E onde está isso? Olha que perfeição do Senhor. 1 Pedro 5,7 diz pra gente, pra mim e pra você. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades. Por quê? Você está enxergando aí? Porque Ele... Mais uma vez. Porque Ele... Glória a Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: Ele cuida de mim. Olha para outra pessoa e fala: Ele cuida de mim. Deus cuida de mim, igual o louvor diz: Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Queridos, eu já sofri de ansiedade na minha vida. Já tive várias crises de ansiedade. Eu sei bem o que é passar por isso. Eu sei bem o que é você não enxergar a solução para o seu problema e você puxar o seu fôlego e até o fôlego não vir. Muitas vezes eu falei para o meu esposo, para o pastor, eu falei: eu não estou conseguindo respirar. Porque nesse momento a gente esquece até como se respira. Eu já passei por isso, queridos. Eu não estou falando algo para você de algo que eu não tenha vivido, eu já vivi isso. Mas eu aprendi que Deus cuida de mim.
E eu aprendi que a ansiedade, ela é excesso de futuro, assim como a depressão, ela é excesso de passado. Então eu aprendi, o Senhor um dia falou para mim: filha, eu já estou no seu amanhã, para que você está se preocupando? E eu aprendi que Deus, Ele cuida de todas as coisas. Como que foi esse processo? Foi difícil. A maior crise de ansiedade que eu tive foi quando meu esposo estava no hospital. E aconteceram algumas coisas e eu fiquei ali sem rumo. Meu esposo no hospital, meu pastor no hospital. E aí, só tinha eu e Deus. Mas foi no momento que o Senhor Jesus, Ele me curou. Ele me resgatou daquele lugar. Eu precisava passar por aquele momento, sozinha. Mas o Senhor estava comigo. Porque a minha confiança e a minha fé está firmada no Senhor. É Ele quem cuida de todas as coisas. Então o terceiro ponto, Deus Ele cuida. E Ele cuida de tudo nos mínimos detalhes. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que veio através dessa campanha buscar o Senhor. O Senhor, Ele está cuidando de tudo para você. Não precisa se preocupar com amanhã, com depois, sabe por quê? Deus, Ele é dono do tempo, Ele já está no seu amanhã, no seu depois. Dia 15 Ele vai estar lá, 16, 20, eu não sei. Deus, Ele está em todos os dias e Ele já preparou tudo para mim e para você. Não se preocupe, Ele está cuidando de tudo. Quarto ponto, Deus, Ele faz o quê? Protege. E quando eu vi isso, eu falei: Deus protege. Eu imaginei Deus com a mãozona dele aqui, ó. Eu tô aqui, ó, pequenininho. Eu e você estamos aqui, ó. Pequenininho aqui, tá vendo? E onde nós vamos, a mão do Senhor está protegendo a nossa vida. Onde nós vamos, a mão do Senhor está protegendo a nossa casa, os nossos filhos, as nossas finanças. Deus, Ele protege. Mas onde está isso, pastora? Salmos 91, verso 4. Você conhece Salmos 91. Vamos lá. Salmos, está parecendo escola bíblica hoje. Glória a Deus. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas. Leia aqui comigo. Você estará o quê? Glória a Deus. A sua verdade é proteção e escudo. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você estará seguro. Olhe para essa pessoa do seu lado e fala: você está seguro. Agora aponte para você, olhando para ele, e fala: eu estou seguro. É palavra de Deus para a nossa vida. O Senhor, Ele protege. Ele protege a nossa casa, a nossa vida, os nossos filhos. O Senhor protege. Esses últimos dias nós passamos alguns sustos aí, né? E nós ficamos preocupados com tantas coisas ruins que nós começamos a ver e acontecer. E eu confesso que eu também fiquei um pouco preocupada. Mas Salmo 91 diz que o Senhor, Ele vai livrar você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E quando eu li aqui, Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você está seguro. Querido, eu falei: eu não vou ter medo mais, porque eu estou à sombra do Onipotente. E a sombra do Onipotente é para minha casa, é para minha família, é para a sua casa, é para a sua família. Ah, pastora, mas o meu filho não vem, a minha esposa não vem. Não interessa, é para você e para a sua casa. Não tem limitação. Você está vindo aqui buscar ao Senhor e você está coberto pelo sangue dEle. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quinto ponto: o Senhor Deus endireita a vida. Provérbios 3, 5 e 6. Ele diz que Ele endireita a vida. E aí nós vamos saber a diferença entre conhecer e reconhecer. Glória a Deus. Provérbios 3, 5 e 6. Aleluia, Jesus. Confie no Senhor de todo o seu entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor. Olha como o Senhor está maiúsculo ali. Em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Aí eu fui ler sobre reconhecer e conhecer, que eu falei: nossa, mas aqui está falando, pode deixar na tela aí, por favor. Está falando sobre reconhecer. Conhecer é algo que você está recebendo conhecimento. Um exemplo: eu estou conhecendo novos amigos.
novas pessoas. Reconhecer é diferente. Reconhecer é você identificar, você admitir e você confessar. Então aqui, ó, reconheça o Senhor. O que eu falei no início de Salmos 139, 23, que o Senhor sonda. E aqui é que pega na nossa vida. Reconheça o Senhor. Como você vai reconhecer o Senhor? Naquele momento que você acha que o Senhor não está vendo o que está acontecendo com você. Desculpa. Naquele momento onde você foi injustiçado. Naquele momento onde as coisas não aconteceram da forma que você estava esperando. E aí que você vai reconhecer o Senhor. E aí que mesmo sem força, chorando, sangrando, sofrendo, você vai até a presença do Senhor e fala: Pai, eu não sou nada, mas o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o que sonda o meu coração, o Senhor é o que sonda a minha alma, os meus caminhos. E eu reconheço que o Senhor é o Deus da minha vida. Conhecer é uma coisa. Eu conheço tal pessoa. Agora, reconhecer é diferente. É quando você conhece ali a pessoa na intimidade, nas suas qualidades, porque o Senhor não tem defeito. E nós só conseguimos isso buscando o nome dEle, confiando nele. Assim como o profeta diz um dia que antes ele conhecia o Senhor somente de ouvir. E hoje ele conhece o Senhor de caminhar com Ele. Existem batalhas que são para nosso crescimento, não é para a morte não. É para um dia você falar dessa forma, falar: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. Eu sabia que Jesus curava, que Jesus operava maravilhas, mas só porque estava ali na Bíblia. Você vai dizer: eu sei porque o Senhor operou um milagre na minha vida. Eu tenho experiência com o Senhor. Eu tenho cicatrizes sim, coisas que aconteceram no passado, mas o meu Senhor é poderoso para fazer e Ele fez. Então eu conheço o Senhor e por isso que você confia nele. O Senhor é fiel. 6º ponto, Salmos 33, 4. Está escrito lá: o Senhor, Ele é fiel. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Pode ser que às vezes nós falhamos com o Senhor, porque nós somos falhos mesmo e nós vamos falhar. Mas a palavra do Senhor, ela é reta. E tudo aquilo que provém da palavra de Deus é fiel. Se alguém falou algo para você e foi do homem, isso não vai acontecer. Mas se for da palavra, se for segundo o Espírito Santo, isso vai acontecer. Pode passar dias, anos, semanas, horas, eu não sei, mas vai acontecer. Porque a palavra do Senhor é fiel. 7º ponto, Deus é bom. O Senhor é bom e Ele é o nosso refúgio em tempos de angústia. Às vezes, o tema da palavra, em que você acredita? Você confia em Deus? Talvez se eu perguntasse para você, você ia dizer que sim. Mas você já teve aqueles momentos em que você não tinha nem o que fazer, nem olhar? Quando você falou assim: meu Deus, eu estou no fundo do poço, eu já não sei mais o que fazer. Aqui o Senhor entra com a bondade, fidelidade e misericórdia dEle nas nossas vidas. Não adianta você achar que: mas se eu for para a igreja, Deus é comigo. Se eu for para a casa do Senhor, não. É entrega, querido. Você tem que estar todos os dias em vigilância e confiando no Senhor, porque Ele é bom. E no momento da sua angústia, você vai clamar a Ele, mas você vai confiar nele. Certa feita, alguém nos procurou porque já não aguentava mais certa situação. E eu perguntei: você tem orado ao Senhor, buscado ao Senhor de todo o coração? Eu tenho. Eu entendi, falei para ela: entendi. Mas você confia que Deus pode fazer? Eu confio. E aí eu me lembrei de uma palavra que meu esposo pregou uma vez sobre quanto tempo você se dedica para realizar um sonho. Quanto tempo você despende do seu tempo, não sei se essa é a palavra correta, mas quanto tempo você se dedica para fazer aquilo? E eu falei: vamos orar. Vamos orar, vamos buscar em tal horário.
E eu falei para ela assim, você me fala o horário que você vai orar, porque eu vou orar junto com você. Eu faço isso, queridos. Às vezes as pessoas estão precisando de um milagre, vem falar conosco, e eu falo, não, eu vou orar junto com você. Só que é uma atitude da pessoa. Existem milagres que nós que temos que buscar. E eu falei, você vai fazer assim, 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 e o horário que você for orar, você me fala que eu vou orar junto com você. Resumindo, a vida da pessoa continua da mesma forma. Eu não sei se ela orou, mas eu acredito que se ela tivesse orado, as coisas teriam mudado na vida dela. Sabe por quê? Porque às vezes a gente clama no momento de necessidade ao Senhor. No momento que a gente está ali no fundo do poço, a gente clama, a gente fala, Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E quando a bênção vem, a gente faz o quê? Esquece. Por quê? Porque a nossa prioridade mudou. Eu lembro quando o pastor estava internado, e eu gosto de falar, porque eu falei para o Senhor, que quando o Senhor curou ele, eu falei, Senhor, todo o tempo que o Senhor me lembrasse, eu ia falar esse testemunho, eu ia contar do que o Senhor fez. Quando ele entrou no hospital, estava tudo bem, né? Tudo tranquilo. Eu não vou contar inteiro porque é muito longo. Mas quando ele entrou na UTI, eu não podia jejuar porque eu ainda estava com sequelas do Covid, então meu corpo ainda estava debilitado. E eu falei para minha sogra, vamos orar de 3 em 3 horas. Ela falou, tá bom. E eu falei, e agora, Deus, eu não posso fazer jejum, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o café. E eu tirei o café. E no primeiro dia que eu entrei em consagração, piorou, no segundo piorou, no terceiro piorou. E eu nunca deixei de confiar no Senhor. E eu falava para Deus, Deus, eu não vou orar para ser feita a sua vontade, porque eu quero que o meu esposo fique comigo. E a partir daquele dia, queridos, eu tenho certeza que Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. A nossa vida mudou. Porque a partir daquele momento, nós cantávamos de louvor, de adoração. Existe um louvor que nós gostamos muito, que é o Te louvarei, não importam as circunstâncias. E a gente cantava muito esse louvor na igreja, eu ministrava muito ele. Mas é aquela situação, né? Você ministra porque é bonito. Mas foi ali naquele momento em que eu aprendi que eu ia louvar o Senhor em qualquer situação. Sabe? São nesses momentos de batalha em que nós temos que buscar o refúgio no Senhor. Quando a nossa alma quer gritar, quando a gente quer se enfiar num quarto de depressão, quando a gente não tem vontade nem de se levantar na cama. É neste momento que nós temos que declarar que o Senhor é bom e Ele é o nosso refúgio em tempos de angústia. Ah, querido, eu não sei as coisas que estão vindo sobre a sua vida, mas o Senhor é bom e você precisa buscar Ele em todo o tempo. E não é só quando as coisas estão boas, você precisa confiar no Senhor em todo o tempo. Ele vai fazer. Aleluia. Salmos 20, no verso 7 e 8. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diz assim para nós: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Agora você vai ler, nós. Não, nós. Vamos ler juntos. Nós. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Sabe o que isso está dizendo para mim e para você? Que nós não temos que confiar na nossa força. A nossa confiança está em Deus. E nós invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. E Ele vai bradar por nós. Invoque o nome do Senhor em tempo e fora de tempo. Não importa, você vai falar, nossa, mas eu vou incomodar Deus com esse pedido. Não importa, o Senhor, Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer que você invoque o nome dEle, para Ele se revelar na sua vida. É você que precisa fazer. É eu e você que precisamos fazer. Jeremias 17:7, abra lá. Aleluia, Jesus. Eita, perdi meu negócio do tempo aqui agora. Agora já não sei onde está mais. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor.
Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu não tenho que confiar no Senhor e ter esperança dele somente quando eu preciso. Eu tenho que confiar e ter esperança em Deus em todos os momentos da minha vida. Em quem você tem crido, querido? Onde está a sua confiança? E para encerrar, eu quero ler lá Salmos 34, 19. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Queridos, de todas o Senhor livra você. Todas, 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 todas. Aí você vai falar, por que o Senhor permitiu? Tudo tem um propósito. Eu estava explicando para Maria Júlia hoje na hora do almoço. Ela precisava passar no médico e era um pouco longe lá em Americana. E nós precisávamos ir lá toda semana. E essa semana a médica mandou mensagem, semana passada ela mandou mensagem e falou, olha, não vão poder atender mais, porque tem um problema com o convênio e tudo mais. E eu na hora falei, poxa vida, e agora, né? E aí liguei para o meu patrão, falei, olha, eu estou com esse problema com o convênio e tal, e tal, e tal. Daí ele falou assim, não, fique em paz. Aí hoje eu consegui ligar lá no convênio e resolvi. Vocês não acreditam. Aí eu estava explicando isso para ela. Tem um monte em Piracicaba. Mas, queridos, não tinha. Eu consultava lá um negocinho do aplicativo, não tinha um médico em Piracicaba que atendia o que ela precisava fazer. E aí, eu liguei lá, recebi o SMS, um monte. Liguei para a primeira, não atende criança. Liguei para a segunda, não dá para atender. Liguei na terceira, não, pode deixar que eu já vou mandar um SMS, um WhatsApp para a senhora vai preencher o que precisa e está tudo certo. E eu falei para ela, tá vendo? Quando aconteceu, você ficou triste, mas olha como Deus é bom. Olha como Deus é bom. Então nós precisamos ser otimistas e confiar no Senhor em todo o tempo. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes essa situação que está acontecendo com você não é para te acabar. Não é para acabar com você, acabar com a sua família, com a sua casa, não. É para você se levantar como um guerreiro que você é e falar, eu sou forte, sou corajoso. Porque eu confio num Deus que pode todas as coisas. Aleluia. E a última coisa, e já vamos encerrar mesmo. Jó 19, 25. Vocês conhecem a história de Jó, né? Jó era íntegro, era reto. E quando começa lá no primeiro capítulo lá, Deus fala para Satanás, onde você está vindo? Estou vindo lá de rodear a terra. Aí Deus fala, vê o meu servo Jó. E o que Satanás fala? Também, né? Enche ele de coisa e tudo mais, ele não vai adorar você? Tira as coisas dele para ver. Em todo tempo Jó foi fiel. Ele deu umas reclamadinhas, porque é ser humano, né? Tudo bem. Mas olha o que ele diz lá. Jó 19, 25. Diz o quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Confie no Senhor teu Deus. É Ele que vai se levantar por você nessa causa. As cordas vão ser queimadas, já foram queimadas e vão continuar sendo queimadas, porque você vai declarar, eu sei que o meu Redentor vive. É por Ele, querido, todas as coisas. Ele é o Deus das nossas vidas, a nossa confiança está no Senhor. Não queira acreditar em horóscopo, em sei lá mais o que, essas coisas que eu não sei o que é. Confie somente no Senhor. É o Senhor que faz. Eu vou colocar sal grosso aqui para ninguém mal olhado. Vou colocar um olho na minha porta. Eu vou colocar, sei lá, pimenta com arruda, com não sei o que, querido. A nossa confiança está no Senhor. Está nele. Não adianta você querer procurar em outras coisas, em outras pessoas, em outras situações. Confie no Senhor. É Ele quem vai fazer.